Agora, nesse caso do Pitiri aí, porque segundo as informações que saíram logo quando ele foi preso, a polícia ela pegou muito material que tava na casa dele de vídeo, de câmera. E aí, isso aí? Isso aí ainda tá em segredo, porque vai ser o julgamento dele vai ser ano que vem. Só que isso só vai vir à tona no julgamento. Eles não vão expor nada agora. Então, assim, tanto que teve até ordem de silêncio nesse caso, para a mídia não ficar falando muito sobre o caso, até para não impactar o direito à defesa que o Diddy tem. Porque como é júri popular, quando fica muito na mídia uma coisa, as pessoas que vão participar do júri, que são pessoas normais, que acompanham a imprensa no dia a dia, já formou opinião. E eles já formam opinião com base no que a imprensa está falando e não com base em provas judiciais que vão ser apresentadas no julgamento. Então teve essa ordem de silêncio para parar de falar. Os advogados do Diddy falaram que os promotores estavam espalhando notícias para a imprensa, estavam vazando informações para a imprensa e teve toda uma briga ali entre a promotoria e os advogados de defesa do Diddy. Mas agora, que foi recolhido? Arma com a numeração raspada, para não identificar que arma que é aquela. Porque fica tudo registrado. Se alguém comete o crime com uma arma, eles conseguem saber qual é a arma, até pelo cartucho de bala, etc. Tinha uma arma raspada na casa dele. Uma arma que não identificada, não registrada, provavelmente que já deve ter feito parte de algum crime ou iria fazer, né? Para que você vai ter uma arma ilegal na sua casa? Pegaram vários terabytes de filmagens e aparentemente tinha nomes bem grandes envolvidos nesses casos do Diddy, até pelas fotos dele, né? A gente vê Leonardo DiCaprio, tem a Jennifer Lopez, que era a namorada dele, e muita gente fala que essa mulher não identificada que estava nesse suposto abuso, né? Era a Jennifer Lopez, porém agora a gente nem sabe mais se é verdade essa acusação em específico, né? As outras eu acredito, nessa eu tô mais propensa a não acreditar. E de onde saiu aquela lista? Aquela lista lá do... Porque assim, existem as pessoas que frequentam a festa e existem aquelas... Que essa é a grande dúvida, né? As pessoas que estão na festa e as pessoas que, de certa forma, são cúmplices do Diddy. Como é que tá essa relação e a lista que sai? Porque é muito parecido com o Jeffrey Epstein. Tem a lista do Jeffrey Epstein e tem a lista do Diddy, né? Supostamente essas listas, se elas forem confiáveis, elas têm que partir da investigação. Que tem muita gente igual também, né? Tava num, tava no outro. Exatamente. É sempre o mesmo grupinho de pessoas, né? Você pode perceber isso. Isso é uma coisa que é muito falado. Mas é aquela coisa, tem umas listas que vazaram na internet, lembra que até vazou uma lista do Jeffrey Epstein, sim, com inúmeros nomes? Só que como que a gente vai saber de onde partiu essa lista? Será que alguém fez essa lista baseado só em quem a pessoa tirava foto junto? Porque isso não significa nada, eles todos faziam parte dos mesmos círculos sociais. Então, quer dizer, o Sean Combs, ele conhecia todo mundo. Ele conhecia todas as maiores personalidades dos Estados Unidos, todos conheciam ele. O Jeffrey Epstein, a mesma coisa, andava até com o príncipe, né, até com a realeza. Porém, no caso do Diddy, significa que todos os cantores, todos os artistas que andavam junto com ele, cometeram crimes junto com ele? Eu acredito que não, isso não significa. Porém, eu acredito que a investigação tem sim uma lista. Os investigadores devem ter uma lista sim, com os nomes de que de fato estão envolvidos nesses crimes. De pessoas que estão envolvidas. E aquela cantora, Jaguar Wright, que foi back vocal do Jay-Z, ela já vem à tona falando muita coisa na internet. Não sei se vocês chegaram a ver. Já cheguei. Então, ela vem falando muita coisa há muito tempo, porque ela fazia parte ali do mundo do entretenimento. Porém, em determinado momento, ela decidiu se afastar. Mas ela sabe de muita coisa. E tem coisa que ela fala que tem gente que diz que é mentira, porém muita coisa que falavam, é mentira, essa mulher é louca, foi comprovadamente verdade. Um dos nomes que ela citava muito era o Sean Combs. Ela falava muito dele. Outra pessoa que ela cita muito, o Will Smith. Ela fala que o Will Smith e a Jaguar Wright... É Jaguar Wright o nome da esposa dele, né? Não, Não, Jaguar Wright é da que eu acabei de falar. Jaguar Wright é a cantora. Tô ficando doida. É da Jada.
Isso, Jada. é porque o filho é Jaden, né? O filho é Jaden, a esposa é Jada. Ele e a esposa do Will Smith, segundo a Jaguar Wright, essa cantora aí, eles cometem crimes contra jovens. Ela falou que eles são bissexuais, que eles tinham um casamento aberto e que eles cometiam diversos crimes contra menores, contra também adolescentes, enfim, porque eles prometiam uma consultoria de como ser famoso para esses meninos, levava para casa deles e lá cometiam os abusos. Ela falou assim, teve meninos que saíram gritando da casa do Will Smith e da Jada. E uma das coisas pesadas que ela acusa é que o Will Smith cometeu abuso contra o próprio filho, o Jaden. Sim. Lembra do Jaden como ele ficou uma época? Tá meio completamente, só o pó né? da rabiola, foi. Na época falaram que era porque o filme que ele fez com o Will Smith tinha fracassado. Porém, na verdade, o que dizem é que ele estava muito traumatizado por ter sido supostamente abusado pelo Will Smith. E falam que o Will Smith dava ele de presente. Porém, isso aí são suposições, porque a gente não tem provas ainda disso. Porém, são coisas que a Jaguar Wright vinha denunciando nos vídeos dela. E assim, não tem muito por que ela ficar inventando essas coisas, né? Se colocando em risco. Mas precisa ter provas, claro. Enquanto não tiver prova, é só uma teoria, é só uma alegação infundada até então, né? Mas falou que ele dava o filho dele de presente para milionários, para grandes pessoas poderosas, levava esse menino nas festas do Diddy e que ele mesmo abusava do menino. E o menino pediu para ser emancipado, acho que aos 15 anos de idade, 14 ou 15 anos. E ele não queria nem mais fazer entrevistas junto com a família dele. Então, aparentemente, não foi por causa do filme que ele se afastou da família e que ele ficou naquele estado. De certa forma, essa questão do Jaden, isso daí acaba me trazendo uma certa explicação para mostrar uma transformação muito agressiva que ele teve em termos de comportamento, até do seu próprio visual, porque eu conheci o Jaden na Procura da Felicidade, que ele fez com o Will Smith, que é a história do Christopher alguma coisa, né, que é o economista que ficou super famoso. E aí depois ele fez o Karate Kid com o Jack Chan, que eu achei excelente o desempenho, a performance dele. Depois ele fez o filme com o pai, que eu não sei, eu não lembro agora o... Nossa, meu Deus. Mas assim, é uma mudança muito bruta, sabe? Tudo bem que aquele devia ter uns 10 anos, aquele já deve estar com uns 18, sei lá. Acho que é Depois da Terra. Alguma coisa assim, mas só me ajudem aí a confirmar. E depois quando eu vi essa imagem do Jaden, eu falei, caramba, meu, como que o moleque simplesmente... Aí eu falei, alguma coisa muito grave aconteceu na vida desse moleque pra ele entrar nesse processo de destruição de imagem dele. E isso que você falou e que eu também li em várias matérias, de certa forma corroboram para essa crise, para esse conflito que esse moleque tá vivendo. Porque é um moleque que, cara, quando eu assisti, A Procura da Felicidade já foi muito bom, o Karate Kid já foi muito bom, falei, cara, é um moleque que não é porque ele é filho do Will Smith, mas é um moleque que tá se mostrando aí, talentoso, né? Que vai seguir os passos do pai. Aí depois fez aquele filme com o Will Smith, que ele já tá maior. E aí, de repente, desapareceu. Foi depois desse filme. Desapareceu, né? Que, novamente, ele tem aí uma performance legal. E aí ele aparece assim. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse moleque? Então, foi preciso acontecer algo muito traumatizante. E, de certa forma, essas informações, essas coisas acabam corroborando com o fato do moleque ter entrado numa dessa. Exatamente. Porque, cara, muito promissor ele era. E a Jada, ela mesma falou que... E os filhos dela também falaram depois que ela levava alucinógenos para os filhos dela. Ela ofereceu drogas para os filhos dela, para eles abrirem a mente. E aí ele não aguentou, ele pediu emancipação com 15 anos de idade. E outra, a Jada se relacionava com o amigo dele. Então você imagina, você mora numa mansão com a sua mãe, aí você leva um amigo lá, sua mãe leva o amigo pro quarto e fica se relacionando com o seu amigo.
Nossa, é muito louco isso. Então, assim, parece que ele não aguentou. E aí ele entrou nessa espiral de autodestruição e depois ele melhorou bastante. Parece que depois de uns anos, quando ele se afastou da família e foi passando por esse processo, ele melhorou muito. E a filha do Will Smith admitiu que ela teve um problema muito sério com vício em maconha. E isso foi oferecido para ela dentro de casa. Então você vê como impacta, né, a cabeça de uma criança em formação. Porque com 14, 15 anos é criança, gente. É um pré-adolescente. E a mãe que deveria ser a referência de uma criança do que é certo, do que é errado, de proteção. Porque as drogas vão ser oferecidas pra gente de qualquer forma. Geralmente é fora de casa. E dentro de casa você tem a sua zona segura de falar, não, isso não é certo. Agora, quando a sua mãe fala, vai lá e se afunda, porque querendo ou não, isso afunda, gostando ou não de maconha, de não sei o quê, porque é liberado, dane-se, não faz bem. Em questão de medicina, cientificamente, não faz bem. E eles tiveram acesso a tudo isso dentro de casa. Uma mãe que tinha um relacionamento aberto com o pai, uma mãe que se relacionava com o amigo do filho, um menino supostamente abusado pelo próprio pai. Nossa, isso aí acaba com o mental de qualquer ser humano. Então, assim, quem foi mais impactado que eu vi foi o Jayden, né? Mas a menina também, ela falou que ela teve um vício muito grande e que ela quis se afastar 100% de maconha. Ela falou, não faz bem, não utilizem. Uma menina nova falando isso. Porque ela já tinha passado por todo o processo muito cedo. E aí, ela nova, graças a Deus, ela conseguiu ter a consciência de que aquilo não fazia bem e se afastar. Com o autoconhecimento, com a luz de Deus na cabeça dela. Porque se dependesse dos pais, que eles são muito modernos, né? Eles são muito modernos. Não, e quando você constrói, você se torna exemplos ruins para os seus filhos, e não consegue estabelecer uma base de valores, de princípio, de moral. Você sendo seus pais, os filhos, eles crescem completamente desamparados, sem suporte, sem estrutura emocional nenhuma. Nenhuma, zero. Nenhuma. Cara, eu fiquei muito triste quando eu vi o Jayden. Eu torço pelo moleque, porque ele me cativou muito nesses filmes que ele fez. E tomara que ele consiga melhorar.